Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui, junto com meu amigo Leonidas. Virou meu apelido agora. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje para mais um episódio do Última Fronteira Podcast. Hoje estaremos falando sobre batalha espiritual. Uau! Um baita assunto. Polêmico, hein? Polêmico. Que assunto que a gente fala que não é polêmico, né, pastor? Não tem graça daí, se não for pra ser polêmico, a gente gosta de polêmica, né? E eu sei que vocês também gostam, então já vão comentando o que tiver de dúvida sobre batalha espiritual. Vamos tentar abordar todos os temas ali, o pastor vai explicar, vai dar uma aula hoje pra gente sobre batalha espiritual. E dúvidas que ficarem, vão comentando, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos, assistam os outros episódios, já temos 2 no ar, esse é o nosso 3º episódio, e é isso, pastor. Mas antes a gente não vai falar de batalha, né? Não, a gente vai fazer um quebra-gelo. Um quebra-gelo, a gente vai falar de Spider-Noir! Spider-Noir. E aí, pastor, o que achou da série? Vamos por partes. Cara, a série é muito boa, velho. É muito boa. É de verdade, Nicolas Cage, ele é fascinado pelo universo de super-heróis. Então, se você não sabe, né? Fantasma. O Motoqueiro Fantasma. E várias vezes ele já se fez, né, spin-offs, já fez brincadeira vestido de super-herói, mas dessa vez ele se supera, cara. Muito melhor que a aparição no filme do Flash. E detalhe, gente, parabéns pra Sony. A Sony deu aula de como fazer uma série de super-heróis. Tão boa quanto a primeira temporada do Demolidor lá na Netflix. Sim. Porque, olha, os caras conseguiram e tudo funciona, né? Tanto o preto e branco quanto o colorido. Então, ele dá essas duas opções, né? Sim. De você assistir a série colorida ou você assistir ela em preto e branco. Na minha opinião, o preto e branco funciona muito melhor em alguns momentos do que o colorido, mas o colorido também tem alguns momentos, cara, que ele dá aquela pincelada e coloca uma emoção diferente para quem está assistindo. Mas eu optei por assistir em preto e branco e para mim foi uma experiência surreal, gostei demais. É muito noir, né, com aquela estética 1930, 1940, aquela coisa de detetive. Sim. Se você gosta dessa pegada, você vai gostar muito da série. E, cara, ela explorou um universo pouco conhecido do Aranha, né? E que, parabéns à galera da animação, né, cara, do multiverso, porque a maioria do público só veio conhecer mesmo o Spider-Noir a partir da série do Miles Morales. Eles trouxeram, né, algo que a gente não sabia que a gente queria. Exatamente. Mas a gente queria. Quer ainda muito. Quer, né, cara? Essa jogada de você ter vários universos, então a apresentação desse universo ficou muito legal. E minha dica é, assista, cara. Spider-Noir funciona muito bem. É um personagem pouco conhecido do universo dos quadrinhos também. A maioria da galera, só os iniciados que conhecem, né, os quadrinhos. A galera que já manja, né, cara, do universo de história em quadrinho, do universo do Spider-Man, que tem essa opção desses spin-offs, né, desses novos universos que surgem. E aí vale muito a pena você investir não somente na série, mas também procurar as histórias, porque funciona muito bem, cara. Eu gostei pra caramba e indico pra você assistir Spider-Noir. Eu gostei bastante também, diferente do pastor, eu assisti ele colorido. Então ele dá uma pegada diferente, porque tem o Shocker ali. Aí, é claro, não sei se quem não assistiu ainda, durante a série vai aparecer alguns vilões baseados nos vilões do Homem-Aranha mesmo, assim. Então o Shocker, ele tem lá, e eu não sei como é que ficou no preto e branco, mas colorido ele dá aquela questão de o choque amarelo, não sei o quê. E daí é interessante porque também tem a estética da cidade. Ele colorido ali, eu gostei bastante do visual que eles fizeram. E por que eu acho que funciona tão bem? Porque ele une duas características dos maiores super-heróis que temos hoje, que é o Batman, que é o Noir, que é a investigação, com o Homem-Aranha. Que daí tem os poderes, a responsabilidade. O Nicolas Cage já tá meio velho, você vê que ele não luta direito, ele não tá conseguindo ser aquele Homem-Aranha do gás, e ele tem as dificuldades financeiras também. Então eles uniram o Batman com o Homem-Aranha, pra mim é o top 2 heróis que já existiram, e uniram isso e fizeram uma série de uma qualidade excelente. E no começo, quando anunciaram, eu admito que eu achei que ia ser tosco. Eu achei que, nossa, nada a ver, Nicolas Cage no papel do Homem-Aranha, achei que não ia fazer sentido, mas a história ficou muito caprichada, ficou muito bem feita. A origem que eles trouxeram pros personagens, pro Homem-Aranha, vocês vão ver, vocês vão gostar bastante. E, por enquanto,
né? Uma das melhores séries do ano, né? Sim. Pinguim foi do ano passado, né? Pinguim foi do ano passado. Pinguim foi o grande destaque do ano passado, e eu acho que o Spider-Noir, ele tá mais ou menos do mesmo nível do Pinguim, talvez até um pouco mais engraçado, tem umas cenas que é muito engraçado, aquele humor Nicolas Cage de ser, tá? A atuação dele é excelente, e assistindo essa série já começa a ter uma dúvida aqui, será que esse não é um dos melhores Homens-Aranhas que a gente tem? A gente já tem 4, tem o Tobey, o Andrew, o Tom Holland e agora o Nicolas Cage. Na minha opinião, ele já é o segundo, só atrás do Tobey. Então, cara, aí é aquela coisa. Tobey Maguire entra no coração de todo mundo porque foi o Aranha que fez o universo do Aranha realmente ganhar destaque. Sim. Né? Nenhum Aranha conseguiu o que o Tobey Maguire conseguiu alcançar, assim, né, cara, de público mesmo, de amor, de trazer de volta, né, esse universo do Aranha pra tela e fazer sentido. Hoje eu sou muito fã do Batman, mas o meu primeiro herói favorito foi o Homem-Aranha quando eu era criança. Eu lembro de assistir o 2 no cinema com a camiseta do Homem-Aranha, com o tênis que piscava do Homem-Aranha, tudo do Homem-Aranha. Eu lembro de pequeno, assim, o 2 acho que saiu em 2005, acho. E pequeno indo no cinema, já trazendo essa coisa de ser nerd. Então o Homem-Aranha ele foi muito importante nessa cultura. Cara, mas eu acho que todo bom nerd tem uma fase Homem-Aranha, assim, sabe, cara? Então, eu lembro que quando eu tinha... uma vez eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe virou pra mim e falou assim, eu já tinha uns 40 anos, né? Tipo assim, eu tenho mais de 40, tá, gente? Então, tem umas coisas tuas lá na minha casa. Coisas minhas? Cara, cheguei lá, tinha revista do Batman, que ela tinha guardado numa caixa na garagem, Espada Selvagem do Conan, uns livros da minha adolescência e uma camiseta do Homem-Aranha, cara. Essa camiseta do Homem-Aranha era aquela série clássica do Todd McFarlane, né, cara? Fase que o Aranha do Todd McFarlane envolvido em teia, que foi o mesmo criador do Spawn, cara, a camiseta tava branca, não era nem mais preta, de tanto que eu usei nessa fase. E ver o Nicolas Cage sendo o Spider-Noir, cara, foi uma surpresa, uma grata surpresa para quem conhece do universo. A gente aqui ainda, dentro do Última Fronteira, a gente ainda vai fazer um programa só sobre Homem-Aranha. E aí, só sobre o Spider-Man. E aí a gente vai trazer todo mundo, a gente vai trazer o universo de quadrinho, o universo do cinema, o universo das animações, dos jogos. Se prepara que tem muita coisa para acontecer. E a minha dica é... Spider-Man antes dos filmes. Antes dos filmes. Dos quadrinhos antigos. Dos quadrinhos antigos, dos vilões, dos anti-heróis que foram introduzidos. O universo do Aranha nos quadrinhos foi a porta de entrada para todo mundo do universo urbano da Marvel, né? Sim. Demolidor, Justiceiro, Punho de Ferro. Hell's Kitchen, né? O Hell's Kitchen ali foi o universo que trouxe todo mundo. Então, você vai ver Luke Cage, toda essa galera que veio das séries depois, né, cara, junto com o Demolidor, surgiram no universo do Aranha. Então, o Homem-Aranha introduziu todo esse povo aí, e que a gente vai ter muita coisa para falar. Então a dica hoje, para a gente já entrar no nosso papo de batalha espiritual, não perca de assistir Spider-Noir. Cara, a estética dos vilões é muito boa, e se eu fosse você, corria lá para assistir, e depois deixa aqui o seu comentário, o que você achou. Se você já assistiu, comenta o que você achou. Se você ainda não assistiu, depois você fala o que você achou de ter assistido. Isso, pessoal, comenta. E dá a sua opinião também, o que você gostou, o que você não gostou. Se todo mundo que eu conversei gostou da série. Se você não gostar, diz por que não gostou, o que poderia ser melhor. E na minha impressão que eu tive, no final, vai ter mais temporadas. Sim, então, sim. E ficou com aquele gostinho de quero mais, de eu quero ver este Homem-Aranha. Então é isso aí, pessoal. E é uma então, estética que vale a pena, cara. Eu acho que é diferente, assim. Então sim, a experiência vale muito. Beleza, gente? Vamos passar pro nosso tema da semana. Então, pessoal, como prometido no último episódio, falaremos sobre batalha espiritual. Isso é um tema polêmico. Tem igreja que acredita, tem igreja que não acredita, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que discordam. E, igual o pastor falou, venha com a mente aberta. Hoje vai ser uma aula sobre esse tema. E eu já queria começar perguntando para o pastor o que seria a batalha espiritual de uma forma mais resumida. O que se trata isso? O que é um pouco do mundo espiritual? Como que a gente consegue entender isso melhor? Então, aí começa, né, cara, aquela série de situação. Como é que a gente inicia uma ideia de batalha espiritual? Primeiro,
eu queria te convidar nesse momento, você que vai me ver aqui, cara, tenta tirar um pouco esse universo que a internet coloca de batalha espiritual da sua cabeça. Vamos para a Bíblia. Sim, né? Perfeito. Desde o Gênesis até o Apocalipse, então a Bíblia vai ser o nosso norte. Então toda a batalha que a gente vai tratar nesse episódio, ela é centralizada nas Escrituras. Então nada de especulação, nada de exorcismo, nada dessas coisas. A gente vai brincar com tudo isso, mas eu quero que esse eixo seja estabelecido sobre a palavra. A gente vai trazer as teorias das conspirações, Sim, mas precisamos ter. Mas hoje é sério, é Bíblia. Hoje é Bíblia. Então, desde o primeiro momento que o homem é introduzido no Éden, ele já entra no ambiente de batalha, porque toda tentação que a gente vive, ela é um ambiente de batalha espiritual. Sim. Toda tentação. Então, pensa você que nesse primeiro momento no qual Adão e Eva estão ali no Éden, já está rolando uma batalha. Pela conquista, pela desobediência do homem, já está rolando ali um ambiente de batalha espiritual que vai definir todo o resto do ambiente de batalha. Né? Lá no Gênesis já tem essa definição, quando a Eva está sendo tentada pela serpente, porque a própria palavra fala dela ser tentada, dela tentar ser convencida a fazer o que? A desobedecer a Deus. Então ali já se inicia esse ambiente de batalha espiritual. E é esse tipo de situação que a gente tem que entender quando a gente pensa em batalha. Tudo que a gente passa a nível de tentação, a nível de coisas que querem distorcer a realidade de Deus, é uma batalha. Sim. Então, tudo que envolve, qual que é o grande gap do diabo? É desconfigurar o que Deus criou. É desconfigurar o homem, é tirar o homem da presença de Deus e tirar Deus do centro do homem. Então, o objetivo da batalha espiritual por parte do inimigo é afastar ele de Deus. Afastar ele de Deus. Afastar o homem de Deus. Exatamente. E como que ele vai afastar o homem de Deus? Primeiro, enchendo ele vai preencher os seus olhos com engano. Porque a Bíblia diz que quando Eva viu, o fruto era bonito. Era atraente aos olhos. Ela foi seduzida. Então a sedução é a principal ferramenta que o diabo vai usar dentro desse ambiente. Por que sedução? Porque ele vai seduzir pelo poder, vai seduzir pela ganância, vai seduzir pela curiosidade, pela satisfação, pelo prazer. Então sempre serão essas mesmas ferramentas que vai ser usada por toda a história. E quando a gente está falando de batalha, o problema que a gente enfrenta hoje, quando a gente fala de batalha espiritual no Brasil, é que nós tivemos uma ruim educação desse ambiente, né? A gente comprou uma batalha muito cinematográfica. Ficou muito místico. Ficou muito mística, né? E muito fora da realidade tátil, palpável, vamos colocar assim. O diabo é um grande estrategista. Quando a gente fala de batalha, a gente tem que entender que a gente está no meio de uma guerra. Uma guerra se luta, se apresenta de forma estratégica. Ninguém faz guerra de qualquer jeito. O exército se prepara, estuda, todo inimigo se prepara e estuda. Sun Tzu, a arte da guerra. Exatamente. O inimigo tem a arte da guerra. O inimigo tem a arte da guerra dela. E a Bíblia nos deu isso. A Bíblia é um manual de batalha espiritual. Sim. O problema é que a gente às vezes quer explorar esse manual em livros que não são bíblicos, né? E aí vamos colocar assim, aí esse ambiente de batalha, vamos explicar dessa forma, ele perde com isso, né? Tipo, a gente tem muita ficção envolvida, né? Que nem um livro muito famoso que você falou de batalha, só que de forma fictícia, que é uma ficção, é Este Mundo Tenebroso, que ficou muito famoso nos anos 80. Então esse livro, Este Mundo Tenebroso, traz uma ideia de batalha espiritual, mas ele é uma ficção. Né? Aí depois você vai ter a literatura da doutora Rebecca Brown, que ficou muito famosa no Brasil, chamada Ele Veio para Libertar os Cativos. A literatura do Daniel Mastral, Filhos do Fogo, né, cara, Guerreiros à Luz, e todos os livros que ele trouxe. Muitas coisas que vieram para cá, né, cara, que vieram, elas venderam uma ideia errada de batalha espiritual. Então vamos colocar assim... Um pouco fantasioso. Muito fantasioso. E quando a gente fala de batalha espiritual, a gente tem que entender que o mundo espiritual é real. Sim. Ele é tão real quanto o mundo físico, por sinal, eu acho que até mais presente, né, cara? Porque tudo que é físico nasceu primeiro no invisível. Tudo que a gente vê aqui, cara, primeiro nasceu na mente de alguém, mas nasceu de forma espiritual. Sim. Né? Nasceu numa ideia, nasceu num conceito, e depois se materializou. Então o mundo espiritual, ele é real no sentido do que? Quando Deus cria as coisas,
As coisas para esta terra, elas são definidas de forma física, mas existe um comando e uma dinâmica espiritual. Uhum. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, além deste mundo físico, tátil, a gente tem um mundo que vibra na frequência de Deus, e esse mundo espiritual que a gente conhece, que a Bíblia vai trazer isso de forma muito presente. Sim. Todos os livros, de certa forma, vão apresentar uma dinâmica espiritual. Gênesis vai apresentar, quando a gente vê o livro de Jó, que segundo a tradição é um dos livros mais antigos da mesmo período dos patriarcas, Jacó, Abraão, Isaac, segundo a tradição, o Jó é do mesmo período. Sim. Quando a gente vê que ali, quando os filhos de Deus se apresentam e Satanás se apresenta, então a gente já está vendo que existe um ambiente espiritual onde Jó está sendo inserido. Jó ali, vamos dizer assim, faz parte da vida de Jó. O Jó foi introduzido no ambiente espiritual e não tinha nem ideia do que estava acontecendo. E a gente vive e vê isso acontecer de forma real. Então, se a gente for pensar, Jó é um dos primeiros ambientes espirituais precisos. Que existe uma dinâmica espiritual que influencia no mundo físico e que se manifesta de forma presente. E é isso que vai sempre ser a relação da batalha espiritual. As consequências que já teve pela tentação do inimigo começaram no mundo espiritual. Começaram primeiro no mundo espiritual e atuaram na vida dele. E sempre vai ser essa dinâmica, independente de qual for. Uhum. Vamos pensar assim, existe toda aquela hierarquia que a gente já conversou no episódio passado de angiologia, demonologia, sobre os anjos terem as suas classes, os demônios terem as suas classes, e como que isso influencia a nossa vida diária. E você vai dizer assim, mas é muita gente no mundo. Entenda, Deus, o mundo espiritual é ativo em todo o tempo. Na minha vida, na sua vida, na vida de um sul-africano, na vida de um asiático, na vida de quem for, o mundo espiritual está trabalhando. Se fosse fazer conta, né, quanto que é 1/3 do céu? A gente não tem noção disso. Pode ser muito mais do que estão aqui na Terra. Então, exatamente. Esse tipo de justificativa não cabe para tentar explicar a ausência de uma batalha espiritual. Porque o exército inimigo ele é muito numeroso. O exército de Deus é muito maior, muito mais poderoso, mas o do inimigo também é numeroso. Sim. Agora, presta atenção em mim numa única detalhe. A gente está falando em batalha espiritual a partir das Escrituras e de pessoas que creem em Deus, em Jesus, e creem que neste mundo jaz no maligno, e é debaixo dessa cosmovisão e desse ambiente que a gente vai trabalhar o ambiente de batalha espiritual. Então a gente não está abrindo para nenhuma outra, né? Que a gente está querendo. É a nossa ótica. Essa é a nossa cosmovisão. Nós somos cristãos, nós entendemos a batalha dessa forma e como que ela influencia em todas as nações da Terra, independente de elas serem cristãs, confessionais, não confessionais ou não. Independente de qualquer coisa, Deus é Deus soberano sobre a Terra. Existe uma guerra no mundo espiritual que atua em todas as dimensões, em todas as esferas da sociedade, e pode se alcançar você em todo e qualquer ambiente. E se você tem uma opinião diferente da nossa, seja bem-vindo ao canal. Acho que a maioria, né, das pessoas que nos assistem hoje tem uma opinião parecida. Se você tem uma opinião diferente, seja bem-vindo e comente qual que é a sua opinião, o que você acha sobre, pra gente poder conversar. Esse não é um ambiente... A nossa batalha não é contra a nossa audiência, contra vocês, mas sim contra os espíritos malignos. Vamos dividir essa dinâmica de batalha. Biblicamente falando, ela acontece na nossa mente, nas nossas emoções, por influência da nossa vontade, dos nossos valores e estruturas espirituais. Então sempre o diabo, nosso adversário, ele vai tentar nos convencer de determinadas coisas. Então qual que é o campo mais violento de guerra que acontece hoje? Na nossa própria mente. Sim. Nas nossas vontades, nas nossas emoções, o que o inimigo sempre vai tentar distorcer são os princípios e valores, e existe uma estrutura espiritual por trás de tudo isso. Existe um comando espiritual. E como que isso se desenvolve? Se desenvolve sempre em 3 aspectos. Batalha individual, que é aquela que acontece entre quando Jesus está expulsando o demônio. Entenda isso. Primeira coisa que acontece sempre é quando Jesus está expulsando o demônio. É uma batalha individual, é quando está nessa esfera entre eu, Deus e o inimigo. Uhum. Isso, batalha espiritual. A Bíblia vai dizer claramente que eu, como cristão, qualquer pessoa,
tem autoridade para expulsar demônios. Então os demônios existem, eles são reais. Se você acredita na Bíblia, se você acredita na palavra de Deus, se você tem ela como um livro de confissão e fé da sua vida, uma das coisas precisas que diz é que nós temos autoridade para expulsar demônios. Se você crê na Bíblia, você precisa começar a entender isso. Isso não é dom que cessou, isso é autoridade espiritual que foi nos dada na grande comissão. A grande comissão não foi cessada como a maioria de alguns aí creem que os dons cessaram. A grande comissão é um comissionamento dado a todo aquele que crê, confessa e diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Nessa grande comissão diz que nós temos autoridade para expulsar demônios, temos autoridade para orar, temos autoridade para declarar o nome de Cristo sobre toda a terra. Então, nessa primeira dinâmica de batalha, a batalha ela é individual, é entre eu entender que o inimigo pode me usar, ou ele pode se apossar de mim, e eu precisar passar por um processo de ser expulso. De mim não, porque eu já fui liberto, graças a Deus, aleluia. Amém. Mas de alguém que o Senhor encontra na rua, e precisar ser liberto, ela vai ser liberta. E as pessoas estão sujeitas a isso. Se você acreditando ou não, você está sujeito a essa ação do inimigo. Então, exatamente. Por isso que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O crente também está sujeito a isso, né, pastor? Sim. E às vezes não tanto pela possessão, mas mais pela influência. Pela influência. Pela influência, sim. É como se o inimigo conseguisse colocar um plug em você, conectar um cabo em você. E aí você passa a ser influenciado não mais pelo Espírito Santo, mas pelas obras das trevas ou das suas próprias vontades. Mas isso aí é um assunto que a gente vai desenvolver um pouquinho para frente. A segunda área, a área de influência, é a área cultural. Entenda isso com sabedoria. Cultural por quê? Porque tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você consome tem o poder de influenciar a sua vida. Ela tem poder de definir como que você pensa. Isso a gente chama de cosmovisão. Essa cosmovisão é a lente pela qual você lê o mundo. Isso tem poder, sim. O que você ouve, o que você escuta, o que você lê, o que você consome, ela tem o poder de tender. Ela tem uma tendência que tem o poder de ditar como que você vai tomar as suas decisões. Então, o inimigo pode se apropriar de linguagens e confundir a sua mente e te fazer errar. E a terceira área, cara, de influência da batalha espiritual, senhores, pessoas que estão aqui conosco no Última Fronteira, é a batalha pelo território espiritual. Sim, ela existe, ela é real. Ela é uma dinâmica de principados e autoridades espirituais, dominadores deste mundo que estão atuando, influenciando governos, estão influenciando leis, estão influenciando a economia, estão influenciando vários aspectos. Quer você acredite, quer não, isso está acontecendo de forma massiva, e uma das coisas mais que a gente está mais vendo aí hoje é o domínio da IA sobre todas as grandes ações pertinentes à nossa vida. Então presta atenção nisso. Então, vamos sair um pouquinho daquela esfera de batalha espiritual lá, viajada demais, mas a gente tem que entender que existe uma dinâmica espiritual presente, existe uma ação do anticristo, uma ação algo que quer estabelecer um governo do anticristo sobre a terra, e tudo isso envolve uma batalha espiritual, porque existe a única pessoa que faz oposição a isso é a Igreja de Cristo na terra. E quando a gente fala que a única oposição às obras do inferno é a igreja, são as pessoas de Jesus, isso é real e é um fato. Porque quem não está diante disso já pertence ao lado negro da força. Não existe em cima do muro. Não existe zona neutra nesse ambiente. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E aqui já entra uma primeira pergunta, pastor. Todo mundo, todo cristão, todas as pessoas da Terra participam dessa batalha espiritual, ou é só quem escolheu um lado? Porque a gente sabe que a gente escolheu um lado, tem gente que já escolheu outro lado. Essas pessoas neutras, elas também participam da batalha? Também. E os cristãos, como que a gente entra e sai dessa batalha? Como que a gente participa disso? Como é que é essa dinâmica? Eu tenho uma notícia para te dar, você que já levantou a sua mão e já confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Você já foi alistado para uma guerra. Bem-vindo ao time. Você não tem para onde fugir. Você pode não concordar, é um direito que você tem, mas você já foi alistado.
Paulo vai falar sobre essa dinâmica que nós somos como soldados, atletas e agricultores. Nós somos cristãos e a nossa mente precisa começar a entender isso. Você é chamado para a guerra, você já foi comissionado para uma batalha. Só que uma batalha onde você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sim. A questão é que o inimigo vai tentar te convencer do contrário. Vai lançar o seu passado sobre a sua vida, vai te encher de acusação, vai tentar te confrontar de coisas que você vai se sentir tão enfraquecido que você não vai ter nem coragem. Perigoso você ter medo de expulsar demônio e medo de falar de mundo espiritual. Sendo que Jesus, nos seus 3 anos e meio, quem ele mais confrontou foi o pecado e para desfazer as obras das trevas. Né? Tipo assim, Jesus teve embates diretos, Paulo teve embates diretos, todos os discípulos tiveram embates diretos com o mundo das trevas e com o mundo espiritual. Então a gente tem que sair um pouquinho dessa realidade conformista de achar que a única coisa que eu e você fomos chamados para fazer depois que a gente entregou a vida para Jesus é ter uma vida boa. Né? Tipo assim... Já é uma notícia ruim, porque Jesus foi morto e ressuscitou, menos João, todos os discípulos foram mártires. Então, esse é o time que você tá. É o lado certo, a gente vai ter a vitória no final, mas é diferente de teologias que pregam prosperidade pra você é cristão. A gente comentou isso num episódio passado, não é fácil ser cristão. A gente acredita que seja verdade, que seja o melhor caminho para se tornar. Mas não que você vai se tornar cristão e vai receber um parabéns. Agora você é imune à batalha espiritual, agora você é imune a todas as adversidades da vida. Não é assim que funciona, né, pastor? Vamos entender assim, gente. Prestem atenção em mim aqui um pouquinho. Para você entender de batalha espiritual, você precisa ser um cristão, de verdade. Se você é um cristão meia boca, cara... Nem tente. É sério. Batalha espiritual é para quem resolveu se decidiu por um lado do muro, se decidiu por uma postura de vida. Porque a partir do momento que você decidir ser santo, a partir do momento que você decidiu se tornar um homem e uma mulher de Deus, a partir do momento que você decidiu se posicionar, você virou inimigo do inimigo. Você está entendendo? A partir do momento que você decidiu se tornar uma pessoa íntegra diante dessa sociedade maluca que a gente está vivendo, você falar a verdade, porque como diz o Chesterton, né, cara, a gente está num tempo onde a gente tem que falar para as pessoas que a grama é verde, porque as pessoas não querem mais acreditar na realidade. Lembra quando eu falei no começo que a principal característica do inimigo é desconfigurar a pessoa de Deus da vida de vocês? Olha para o que está acontecendo na humanidade hoje. Todas essas características da nossa natureza, se você não pode definir somente 2, né? Macho e fêmea os criou, como diz no texto, você já não pode mais definir como 2. Então você está batendo direto na criação de Deus. Você está criando um cenário completamente distorcido da realidade. Você está desconfigurando aquilo que Deus criou. Deus não criou mais nada. Ou foi o Big Bang, agora somos extraterrestres, depois uma época foi o evolucionismo, agora o evolucionismo não evolui para lugar nenhum, agora nós somos tudo a poeira cósmica. Agora, então, tipo assim, Deus é sempre tirado da equação. E agora, mais do que nunca, eles querem tirar a equação do Deus de dentro do homem. Porque você é um bicho, você pode ser o que você quiser. Menos filho de Deus. Menos filho de Deus. Você pode ser o que você quiser, menos filho de Deus. E é exatamente essa a batalha no qual eu e você estamos inseridos nesse exato momento. E se você não entende isso como uma batalha espiritual, eu quero te trazer a realidade. Cara, não é só expulsar demônio. Expulsar demônio é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Diante do universo de batalha espiritual. Existe uma batalha muito mais brutal e selvagem e violenta acontecendo no teu Instagram hoje, numa guerra política, ideológica, numa guerra identitária, no que você não percebeu ainda que você está inserido. E a dinâmica é uma guerra espiritual, é uma guerra de narrativa. Narrativa envolve território. Quanto mais a gente não se envolve nisso, mais a gente perde espaço. E quanto mais a gente perde espaço, mais o diabo cresce. Quanto mais o diabo cresce, mais as coisas deixam de acontecer. E nós que deveríamos ser aqueles que seriam resposta para a humanidade, resposta para esse mundo caído, somos
tímidos em declarar guerra, Às vezes aceitamos, né? aceitamos, a gente não quer problema, a gente não quer treta, a gente se conforma e se convence que tá tudo bem, não estando, e aí a gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer, que era desfazer as obras das trevas. Você foi chamado para ser um soldado de Deus, um soldado de Cristo, numa batalha real espiritual. Não numa batalha fictícia, que cenário de bem e mal, né, aquela coisa totalmente fora da realidade. Entenda, a gente está te trazendo um dado factual. Se você entregou sua vida para Jesus, você foi alistado no exército. E se você foi alistado nesse exército, eu tenho uma notícia para te dizer. Não tem para onde fugir, irmão. Ou você põe os teus pés na armadura, ou você vai apanhar o tempo inteiro. Ou nós entendemos que nós somos chamados para uma guerra real, aonde eu e você fomos ser. Se a gente tiver que enfrentar demônio, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que enfrentar principado, a gente vai enfrentar. Se a gente tiver que enfrentar, é muito mais fácil a gente enfrentar essas coisas do que a gente se santificar. A grande guerra espiritual, cara, é a gente se posicionar como verdadeiros cristãos. Que é o primeiro passo, né? Que é o primeiro passo. Como que a gente começa essa guerra, né? Uhum. Como que eu e você nos posicionamos nessa guerra? Primeiro, sendo crente. Lendo a Bíblia. Lendo Bíblia, jejuando, orando, se santificando, se posicionando, falando a verdade. Então, se você não estiver disposto a fazer isso, você já começou perdendo. E também entra um confronto aqui, pastor. Como que a gente sabe se a gente está enfrentando uma batalha espiritual ou se a gente só está arcando com as consequências das nossas atitudes? Existe uma diferença? Tecnicamente existe, cara, porque assim, essa lei ela é infalível, né? Plantio e colheita. Sim. Só que no meio de tudo isso, cara, você tem que entender uma coisa. Quando Deus te chama para uma batalha, você tem que saber fazer a distinção entre uma coisa e outra. A gente vai para a Bíblia e na Bíblia você vai encontrar vários momentos nos quais as pessoas estavam lutando com as suas próprias, resolvendo as suas próprias mazelas, e muitas das vezes elas estavam tendo embate, né? Uhum. Espiritual. Tem um momento da vida de Davi, cara, que Davi escolhe errado. E ele vai ter que lidar com a batalha espiritual e com a resolução de um problema. Os dois ao mesmo tempo, né? Não bastava um problema. Não bastava um problema. Então a gente tem que entender essa dinâmica aqui. Mesmo você tendo que as tuas limitações, dificuldades, e às vezes você tendo que lidar com a consequência dos teus pecados e a graça de Deus vindo sobre a sua vida, você tem que saber lutar e entender que às vezes o diabo ele vai vir para te confrontar mesmo. Sim. Então o que vai ser a diferença? Qual que é a linha que vai definir isso? Aonde você quer estar. Se você quer mudança, cara, se posicionar, o inimigo sempre vai vir para tentar te confrontar e te derrubar. Sempre vai ter isso. Eu quero mudança de vida para minha vida. Então, eu sempre vou estar assim, pô, eu errei. Tomei uma decisão errada. Falhei. Estou colhendo a consequência. E mesmo nesse momento, quando eu me posiciono a fazer, eu enfrento uma batalha espiritual porque o inimigo quer me roubar desse momento. Não quer que você volte à presença de Deus. Exatamente, não quer que você volte à presença de Deus. Não quer que você... Entende assim, vem comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos duas naturezas, uma natureza adâmica e caída. A gente tem que saber em qual dos dois homens a gente quer viver. Sim. Ou num homem adâmico, que toda vez que erra se esconde do pecado, ou num homem cristão que reconhece que tem um advogado diante do Pai, que consegue se arrepender, esperar o tempo certo e voltar para a batalha. Toda vez... Deixa eu te ajudar a entender isso dessa forma. Tem aquela célebre frase. Perguntam para o mestre: o senhor nos ensina sobre guerra, mas o senhor fala de paz. E ele solta aquela frase, né? O mestre diz: é melhor ser um jardineiro, é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro em meia guerra. Eu vou dizer para você que Adão no Éden era um jardineiro em meia guerra. Ele não tinha noção nenhuma da guerra que ele estava enfrentando. Jesus era o guerreiro no jardim.
que estava no Getsemane decidindo a nossa vida, que era um jardim. São dois ambientes de jardim sendo realizados. Então, nossa vida é uma guerra constante, meu irmão. Você tem que decidir de que lado você quer lutar. Ou você é um jardineiro em meio à guerra, que você não sabe o que está acontecendo, ou você é um guerreiro no meio do jardim. Toda vez que o teu Adão se manifestar, você vai se esconder no meio da guerra. Toda vez que o teu homem interior alinhado com a palavra de Deus, você vai ser o guerreiro no meio do jardim. Nós vamos pro pau. Então, quando a gente está falando de batalha espiritual, querido, eu não quero criar aqui, cara, um monte de caça-demônio. Demon Hunter. Demon Hunter. É maneiro também, né? Vontade. Eu não quero criar aqui uma raça de Demon Hunter. Eu quero que você entenda, cara, que o primeiro grande demônio que você vai ter que derrubar é o que está dentro de você. Aí já ficou difícil, já. O primeiro grande demônio que você vai ter que derrubar é o que tá dentro de você. Você não pode ser o problema. Porque tem dois problemas, né, cara? Não é porque tem demônio que tá fugindo de você, não é porque é você, né? É você que quer pular dentro do demônio, não é ele que quer pular. O demônio fala, calma, amigo. Vai devagar, vai com calma. Entendeu? O primeiro grande demônio que você vai ter que matar é o que habita dentro de você, né? Porque cara, vamos lá. Quando você conhece o mundo espiritual e você sabe de uma realidade comum dos magistas poderosos, e a galera vai chamar de espírito humano, que é quando o cara consegue sair do corpo, e isso é um fato, isso é real, isso tem até uma ciência que estudei chamada projeciologia. A pessoa sai do corpo e se materializa, ela tem a consciência dela adentro de lugares, e através da visão espiritual, do discernimento de espírito, você tem isso. Pra ficar um pouco mais visual, é igual o Doutor Estranho, né? Sim. Ele sai do corpo e... Aquele espírito, né, aquele espírito sai e ele consegue se projetar e estar naquele lugar, e muitas pessoas que têm discernimento de espírito, elas sentem essa presença, enxergam isso. Então, tipo assim, essas pessoas, esse tipo de espírito, você não repreende, você não manda, você não expulsa igual um demônio. Por quê? Porque ele não se sujeita a Deus. Você tem que pedir para que um anjo do Senhor tire esse espírito da tua casa. Você não expulsa ele que nem você expulsa um demônio. Por quê? Porque o espírito demoníaco, ele reconhece a autoridade de Cristo Jesus. O homem não reconhece a autoridade de Cristo. Ele tem que ser convencido pelo espírito a aceitar a Cristo. Sim. Então, tipo assim, um homem, uma pessoa... forma de orar para cada Exatamente. Existe uma pessoa, ela é muito mais maligna, às vezes, do que um próprio demônio. Porque um demônio ainda se sujeita à autoridade de Cristo. A pessoa não. Então a primeira coisa que a gente tem que matar é a nossa natureza humana, cara, que ela é mais demoníaca às vezes do que o próprio... Muitas das vezes as pessoas acham que tá de influência demoníaca, mas na verdade é a maldade da pessoa mesmo, né? Eu vou dizer pra você, cara, que tinha uma alegoria que falava assim: o diabo sabe onde chora, porque as pessoas vão... Tem uma alegoria que diz assim: a pessoa vê o diabo chorando na calçada, né? Uhum. Daí eles dizem assim, a pessoa pergunta, mas por que você está chorando? Ele fala assim, porque me acusam de um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz. Foram mais rápido? Entendeu, cara? Me acusam de um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz, entendeu? E às vezes aquela coisa, o diabo vai chorar do lado da pessoa certa, que a pessoa sabe a realidade daquele fulano, daquele ciclano, e às vezes a gente está dando muito mais ferramenta pro diabo do que a serviço do Espírito Santo, do que a serviço de Deus. Então, quando a gente está falando de batalha espiritual, querido, você olha para sua vida primeiro. Vê quem você está servindo com a sua boca, com as suas atitudes, com as suas palavras, que mesmo dentro da igreja você pode estar muito mais a serviço do inferno, muito mais a serviço das trevas, muito mais a serviço do anticristo do que a serviço de Deus. Então, a dinâmica real é essa, velho. É importante a pessoa ler, Paulo, as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual que você está praticando mais? Se as suas atitudes estão mais para as obras da carne, a gente tem uma péssima notícia para você. Porque assim, ó, a gente podia vir aqui, contar um monte de... A gente ainda vai fazer muito episódio sobre o universo espiritual. O próximo vai ser mais leve, pessoal. Calma, o próximo vai ser mais tranquilo. Mas não adianta a gente falar de batalha, cara, espiritual, sem falar disso, porque isso é o cerne da batalha. É a tua natureza humana. A gente, para vencer na guerra, a gente tem que estar alinhado com a palavra. A gente tem que estar vivendo debaixo de princípios espirituais que são universais. O diabo se apropria dos princípios que nós deveríamos usar e ele está avançando. E o texto mais desesperador que eu leio, às vezes,
que os filhos das trevas eles são mais prudentes e ousados que os filhos da luz. E os filhos da luz, que somos nós, muitas das vezes, a gente não faz absolutamente nada e deixa o diabo fazer o que ele quer. Você tá triste com a quantidade de coisas que tá acontecendo na internet aí, no Instagram, um monte de barbaridades que você tá ouvindo, sabe por quê? Porque você não tá fazendo absolutamente nada. Você tá conformado com essa situação, porque você não quer problema, você não quer treta, e tá tudo bem você não querer, isso é uma escolha sua. Agora, entende uma coisa, a gente não vai poder dizer que a gente não tem oportunidade de lutar. E como que você luta? Primeiro você luta com inteligência, com sabedoria, porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo é derrotado porque lhe falta conhecimento e sabedoria. Vá para a Bíblia, vai estudar a sua palavra, vai pegar ela de Gênesis, Apocalipse, vai estudar a palavra de Deus, porque a batalha se vence na bela palavra. Vamos lá, vamos brincar aqui. Levanta seu tablet aí. Então, tipo assim, ó, o diabo faz assim, ó, a luta de esgrima. Mateus 4, Jesus e o diabo estão esgrimando a palavra na tentação do jardim, do deserto. Na tentação do deserto, o diabo e Jesus estão numa esgrima de palavra. Pra quem não entendeu batalha espiritual, é esse versículo. É Jesus confrontando o inimigo. É o que a gente tem que fazer todo dia com Satanás. Ah, mas eu vi um vídeo no Instagram, agora eu vou ir pecar por causa disso, porque eu fui influenciado. Essa é uma batalha espiritual. É aí que começa. Eu tô andando na rua, vi uma propaganda e vem um pecado na minha mente, e isso me faz pecar. A gente tá sujeito ao inimigo, a gente não tá sujeito a Deus. Quando a gente tá sujeito a Deus, aí a gente entende, não, eu recebi uma seta aqui, a vontade de pecar veio, mas eu rejeito. Exatamente. É a mesma coisa, Jesus ele é tentado na fome. Aí ele vai lá para Deuteronômio 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá na Bíblia. Ele vai lá para Deuteronômio 8, que fala sobre isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo vem e tenta ele novamente com a própria palavra, distorcida, não é a palavra verdadeira. Jesus vai lá num texto de Salmos e se defende novamente com a palavra. Ele vai lá e usa todo o tempo a palavra de Deus como ferramenta de batalha espiritual. A Bíblia é chamada de espada do Espírito, porque é a nossa arma de guerra. O escudo da fé, para que vai poder segurar os dados inflamados do maligno, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. A gente foi chamado para a guerra. Meu querido ouvinte, participante do Última Fronteira, presta atenção nisso. Nós somos chamados para a guerra, irmão. Se você não gosta desse tema, você tá na religião errada, meu. Desculpa, mas desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, o guarda de Sião vela o teu sono, mas em todo tempo nós estamos no meio de uma batalha. Querendo você ou não, concordando você ou não, você está no meio da guerra. Nosso Jesus não é o Jesus hippie. Não, Nosso cara. Jesus é o Jesus da batalha. A única questão... Agora, me dá 2 minutinhos para eu te explicar uma coisa. Jesus era um homem que foi criado na Judéia, debaixo de um sol escaldante. Ele caminhava 30, 40, 70 quilômetros a pé, ou qual tipo de condução que tivesse no lugar. Um homem que era instruído no ofício de carpintaria, né? Sim. Porque ele era filho mais velho, então automaticamente pela tradição judaica, ele poderia ter assumido a carpintaria do pai, e não temos assim essa definição, mas era um homem que foi treinado no trabalho braçal, filho do carpinteiro. Uhum. Estudou a lei na escola rabínica, porque com 30 anos vai chegar lá no Sinédrio e vai chegar na sinagoga, vai pegar o rolo do livro de Isaías e vai ler. Sim. Agora vamos lá, o cara caminha, treina, anda, se prepara, lê, estuda, que é o nosso exemplo. O que a gente faz? A gente não faz nada, irmão. Mal e mal a gente reclama. A gente reclama. A gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não jejua, a gente não se prepara, a gente não faz nada relacionado a isso. E aí,
A gente quer cobrar de Deus alguma coisa? Que tipo de batalha você está disposto a enfrentar? Você acha mesmo, cara, que Satanás vai perder tempo comigo e com você se a gente não estiver preparado para a guerra? Ele tem muitas outras coisas preocupantes para resolver. Ele vai vir para cima verdadeiramente quando a gente estiver dando trabalho para ele. Quando a gente estiver realmente desfazendo as obras das trevas. Aí sim ele vai se incomodar comigo e com você. Mas se você não lê Bíblia, se você não estuda a palavra, se você não se santifica, fica tranquilo, cara, que você já tá do lado dele, então tá tudo certo. A nossa intenção aqui é trazer você pro nosso lado. Mas assim, a gente vai falar a verdade pra vocês, porque quando a gente tem a verdade e não passa pra frente, é sobre nossa responsabilidade. Então a gente vai responder por causa disso. Nesse episódio, o nosso objetivo é trazer essa verdade e que vocês entendam isso. Se vocês discordam, amém. Podem comentar, podem conversar com a gente, mas essa é a verdade que a gente acredita, é isso que a gente quer trazer pra vocês, pra melhorar até a vida de vocês. A gente tá indo pra reta final do episódio, pastor, e então eu queria perguntar como que a gente pode lutar essa batalha espiritual e quais as nossas armas, nossas principais armas. O pastor comentou do capacete, do escudo, da espada. Queria que o pastor explicasse melhor agora como que a gente vai lutar essa guerra. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e em Deus. A primeira coisa é a verdade, é o discernimento. É buscar em Deus um dom chamado dom de discernimento de espírito. Segundo, que faz parte da estrutura da armadura, justiça. Justiça de Deus, a gente ter caráter. O nosso ser sim, sim e não, não. E não passar disso, velho. Caráter. Sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro. A gente ter fé. Confiança em Deus. Outra coisa, cara. Bíblia, mano. Palavra. Palavra. A arma que Jesus usou contra Satanás foi a palavra de Deus. Essa é a tua arma, essa é a tua espada, essa é a tua ferramenta. É isso que você vai apresentar diante dos céus. A palavra e a seguência, oração. É a sua conexão com Deus, é o seu devocional, é o seu momento, é a sua ferramenta de guerra, é a sua comunicação com os céus. Deus só responde as coisas nessa terra mediante oração. Deus só responde as coisas na terra mediante intercessão, mediante batalha. A oração é a tua maior ferramenta de guerra junto com a palavra. E quando você aprende a orar a palavra, fica muito mais interessante essa guerra. E o que eu e você precisamos ter? Conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento da justiça, conhecimento da fé, conhecimento da palavra, conhecimento da oração. Essas ferramentas são conhecimentos, aprendizados. Vamos usar uma linguagem meio atual, são inteligências, são skills que você vai ter que desenvolver na sua vida para que você comece. Perícias, perito, sabe? Mãos hábeis para batalha, destradas, capacitadas, habilitadas, isso é destreza, isso é uma capacidade desenvolvida. Não nascemos com isso, precisamos desenvolver essas coisas no nosso dia a dia. Então, quais são as nossas armas? Verdade, justiça, fé, palavra e oração. Começa com essas 5 e depois a gente se aprofunda. Fechou então, pastor. É um assunto mais pesado, galera, mas é um assunto que é extremamente importante porque é todo dia que a gente está vivendo isso. A oração é todo dia, a leitura da palavra é todo dia, o jejum é todo dia. Então o inimigo ele está preparado, ele está aí há não sei quantos 1000 anos pronto para nos atentar, para nos tirar do caminho de Deus. E a nossa missão é guerrear, não se acomodar, não simplesmente aceitar, mas sim porque nós já somos mais do que vencedores. Então, se você está nessa batalha, se você está triste, se você está com algum problema, lembre-se, Deus ele é mais poderoso que qualquer inimigo, qualquer adversidade. Ele já venceu. Então, o objetivo nosso aqui é trazer essa verdade para vocês. A batalha espiritual ela existe, ela acontece todo dia, e nós queremos que você, como nós, saímos vencedores. Em Cristo Jesus. Amém? Pessoal, entende algo para a gente poder encerrar esse assunto? O meu povo perece por falta de conhecimento. E qual é o conhecimento que a gente precisa adquirir? Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Então, pessoal, nosso próximo episódio será sobre Apocalipse zumbi. A gente vai entrar no tema mais nerd. Vamos falar
né, sobretudo o pastor já esse assunto é das antigas, eu tenho uma visão um pouco mais recente do assunto de apocalipse zumbi, e vai ser benção, vocês vão gostar. Então fiquem pro próximo.